13. Muito bem. Eu vou trazer uma palavra devocional, conforme eu anunciei aí na semana. Deixa eu acertar essa imagem aqui, que ela tá. Aí, eu acho que vai ficar melhor assim. Então, vou compartilhar aqui o texto bíblico. E 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, eu não vou ler, porque a gente vai estar falando dos capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, então é melhor não ler tantos capítulos assim que a gente não vai acabar hoje, né? Só com a leitura de tanto texto, mas trata-se de uma passagem... Opa, eu acho que eu fiquei meio torto aqui na... Acho que é o mexer. Bom, não sei, acho que eu estou meio torto. Bom, vamos lá. O sacerdote Eli teve 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele começou bem. Ele era um homem de Deus que veio a se perder. A gente vai observar bem isto. Deus falava com ele, mas de repente Deus vai parar de falar com ele. E o que aconteceu? Que fez com que a casa de Eli, essa casa sacerdotal, desse que era o sumo sacerdote sobre Israel, viesse abaixo. A casa caiu. E trouxe uma derrocada não apenas para a família, mas para todo o país. A questão do pecado. O pecado trazendo desgraça, o pecado comprometendo o ministério. O pecado levando a derrota, levando a perdição, a uma verdadeira tragédia nacional. O texto que a gente vai ler agora é uma das páginas mais tristes da história de Israel. Então, dá uma olhada aqui. 1 Samuel capítulo 2. A gente já sabe que o Eli... Olha, antes o que a gente tem aqui? A oração de Ana, né? O cântico de Ana, no capítulo 2. E temos aqui a questão, a oração e o voto de Ana, né? E, bom, a gente percebe nitidamente, olha o Eli aqui, quando ele vê a Ana orando, muito angustiada e balbuciando, mexendo os lábios, só que não saía som. Ela orava mais em espírito, orava mais na sua mente, só que balbuciava as palavras, né? Os seus lábios mexiam à medida que ela orava. Perceba bem a falta de discernimento, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam. Opa, deixa eu colocar isso aqui só no outro nível. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Isso aqui revela uma falta de discernimento desse homem de Deus, né? Que era naturalmente profeta e que não está demonstrando aqui visão. Ele está perdendo a visão. Então, aqui já nesse primeiro episódio se vê um sinal do distanciamento de Eli de Deus. Ele vai perdendo a visão espiritual, tá? Aí tem todo o episódio do nascimento de Samuel. A Ana vai cantar, vai louvar a Deus, vai consagrar o filho ao Senhor. O Samuel vai parar na casa de Eli. Eli vai ser, digamos assim, vai ter o Samuel como
o padre tem um coroinha, sabe? A ideia é que o Samuel seria um assistente, alguém que estaria ali crescendo para servir a Deus no templo ali, não tinha templo naquela época, né? Na tenda da congregação. E juntamente ali com os filhos naturais de Eli, que eram Ofni e Finéias, né? Agora, esses filhos, né, veja só, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Não se importavam com o Senhor. Eu estou grifando aqui algumas frases só para a gente ganhar tempo. E tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Aqui se conta deles não apenas serem malignos, não se importarem com o Senhor, agora eles estavam como que mercadejando, eles estavam tirando partido da sua condição de sacerdotes para exatamente se darem bem. Eles seriam como mercenários aí. Eles estavam mais interessados nas benesses, nos benefícios, e eles estavam tentando, como que enriquecer, a gente pode dizer, ou então se beneficiar, tirar partido. Não tinham nenhum temor de Deus. Só tinham interesses pessoais, né, no seu ministério sacerdotal. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, eles, como não tinham nenhum temor de Deus, desprezavam aquilo que era para ser único e tão somente do Senhor, e eles tomavam para si, né, para o seu próprio benefício. E aí vai. Eli repreendeu seus filhos. Então você pode pensar assim: poxa, então Eli teve uma atitude adequada ao repreender os filhos, porque os filhos eram sacerdotes juntamente com ele. Ele era como sumo sacerdote, os filhos sacerdotes ali na casa de Deus. Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Quer dizer, mais um pecado agora apontado. Né? Eles se prostituíam com as mulheres ali diante da tenda da congregação. Né? Porque vocês fazem essas coisas, disse Eli, pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas, se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Tal era a ira de Deus. Eles já tinham pisado tanto na bola, que eles chegaram a um ponto que Deus já não sabe, é como se eles tivessem pecado contra o Espírito Santo. Tanta luz receberam, tanta graça, e eles simplesmente, constantemente, de maneira descarada, pecaram, desprezaram as coisas de Deus, se prostituíram, amealharam para si, né? Então, e agora Deus já tem uma sentença sobre eles. Né? É por isso que eles não dão ouvidos, porque eles já chegaram a um ponto que não tem mais volta. Esse é um quadro triste, né, de apostasia, que acaba não tendo, chegando a um ponto de não ter, então, recuperação. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Aqui o contraste, né?
na mesma, sendo, digamos agora, criados por Eli, vivendo Samuel na mesma casa que Ofni e Finéias, e que seriam uma espécie de irmãos adotivos mais velhos que ele não se deixou levar pela má influência desses irmãos, por esse contexto de tanta pecaminosidade. Ao contrário, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor. O contraste entre Eli, Ofni e Finéias e Samuel é tremendo aqui em todo este contexto. Agora Deus vem falar com Eli, e essa vai ser a última vez que Deus fala diretamente com Eli. A última vez. E é para trazer juízo sobre a casa de Eli. Assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi. Veja só, como Eli era uma pessoa escolhida diretamente por Deus, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. É claro que isso pode ser uma referência também a toda a tribo de Levi, essa tribo escolhida. E Eli, sacerdote da tribo de Levi, um escolhido dentro deste grupo, né? Para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, porque honra mais aos teus filhos do que a mim? É porque ele, ainda que tenha repreendido, os filhos continuaram pecando. E ele nada mais fez. Ele tolerou, ele foi conivente, a sua repreensão não foi enérgica o suficiente. Ele não pôs ordem e santidade na casa de Deus. Ele fugiu da sua responsabilidade. E Deus aponta agora o motivo. É porque ele amou mais aos filhos do que a Deus. Porque honras mais os teus filhos do que a mim. Desta forma, você está amando mais os filhos do que a mim, honrando mais a eles do que a mim. E olha só, o perigo que nós, servos de Deus, corremos de repente, priorizarmos família, priorizarmos filhos, priorizarmos trabalho ou qualquer outra coisa mais do que a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrá-lo, adorá-lo sobre tudo. Só a Ele prestarmos culto, termos uma dedicação a Deus, priorizando o reino de Deus e as coisas do Senhor, é o dever de todo homem, de todo ser humano. Agora, quando os sacerdotes falham nesta questão que é básica e elementar para qualquer criatura humana, então a coisa fica feia. Aí vem a sentença. Eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Ou seja, tal promessa era condicional, certo? Porque se essa promessa fosse incondicional, não haveria esse mais aqui, entendeu? Existem promessas de Deus que são condicionais. Quantas promessas Deus fez à nação de Israel? Mas e o caráter condicional? A gente vê isso já ali no Êxodo, quando Deus diz: olha, se vocês obedecerem esses mandamentos, me honrarem, tal, o que vai acontecer com vocês são estas e estas e estas bênçãos. Caso contrário, né, o resultado será
outro completamente diferente. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, bênção e maldição. O que é que vocês vão escolher? Isso é dito a todo o povo de Israel. Então, há uma promessa para a casa de Levi, para os levitas. Há uma promessa para Eli, só que de caráter condicional. Longe de mim, diz o Senhor, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. E ele aqui anuncia: ambos morrerão no mesmo dia, falando de seus filhos Ófine e Finéias. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Isso aqui já é uma referência a Samuel, tá? E eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante de mim, do meu ungido, para sempre. Bom, quanto a Samuel aqui, então, ele aparece agora no capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Então, perceba, o Eli já não tinha muito discernimento no episódio da Ana. Não teve discernimento ou não teve a energia e o apego às coisas de Deus como devia no tratamento com seus filhos, deixando e permitindo, sendo conivente com os absurdos que seus filhos cometiam como sacerdotes. Então, agora a gente vê que a palavra de Deus era rara. E a gente entende por que era rara. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Veja aí a importância da santidade no ministério sacerdotal. As visões não eram mais frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Olha quantas referências à questão da visão espiritual, a falta de visão, tornando-se cada vez mais rara, e agora os olhos físicos também se escurecendo. Esse homem está numa decadência espiritual muito grande, a ponto de não poder ver. Ele chegou a ponto de ficar realmente completamente cego. Estava deitado no lugar de costume, também Samuel deitado no templo onde estava a Arca da Aliança. E aqui uma frase muito importante. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. A palavra de Deus, que era rara, agora vai se tornar constante. Mas não através da casa de Eli. Não ele. Olha a descrição. Ele perdeu a visão, as visões, as manifestações de Deus tornaram-se coisa rara. A última vez que Deus fala com Samuel, com ele, a gente viu no que deu, foi para trazer uma palavra de juízo, de sentença, de morte, de destruição. E agora a palavra de Deus vai se manifestar através de Samuel, ainda moço, ainda menino. A voz de Deus se manifestou a ele. E a gente conhece a história. E olha a resposta, né? Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele não conhecia, e de fato, quando ele entende, porque se repetiu aquela voz chamando o menino, quando ele entende que se trata de Deus, ele, até por orientação de Eli, ele responde: fala, fala, Senhor, que o teu servo escuta, que o teu servo ouve. Coisa que os filhos de Eli não ouviam. Samuel ouve, dá ouvidos à palavra de Deus, dá ouvidos às advertências, dá ouvidos a Eli. Olha que interessante. Os filhos naturais, Ófine e Finéias, não davam ouvidos ao seu pai, quando seu pai os repreendeu. Aqui, a gente vê o Samuel
como um filho adotivo, na casa de Eli, mas obediente, seguindo as instruções daquele que era mais experiente, daquele que já tinha ouvido a voz de Deus tantas e tantas outras vezes, que agora, infelizmente, por causa do pecado, estava cego, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, mas ainda tinha memória, né, de como é que se lida e se trata com Deus, e deu uma boa orientação para o menino, que vai ser seguida à risca, porque eis aqui uma pessoa diferente, alguém que tem temor a Deus e respeito ao pai, ainda que adotivo, né? Coisa que os filhos naturais não tiveram. E Deus fala a Samuel e também, nessa fala, mais uma palavra de juízo contra a casa de Eli. Né? Aí, só para resumir, né? Aqui a gente vê no versículo 19 do capítulo 3, né? Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor, que agora já não era mais coisa rara. As visões e a palavra e a manifestação de Deus começou a ser constante através deste menino. Agora, os filisteus eram inimigos de Israel, fizeram uma guerra contra Israel e por causa do pecado da casa de Eli, isso trouxe derrota para todo o povo de Israel. E eles perderam uma batalha, perderam 4.000 homens, né, aqui nessa batalha contra os filisteus. Agora, eles chamaram, né? Eles vão chamar aqui a Arca da Aliança. Eles entenderam o seguinte, que eles tiveram aquela derrota porque Deus não estava abençoando a eles, e eles queriam a bênção de Deus, então, para terem a bênção de Deus, queriam trazer aquele que era o maior símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E estavam como que fazendo da Arca da Aliança um objeto de idolatria. Trouxeram a Arca da Aliança. Um outro erro de Eli foi permitir que a Arca da Aliança fosse levada para o campo de batalha. Ele permitiu. Ofni e Finéias agora entram naquele arraial do exército de Israel, carregando a Arca da Aliança. E quando eles vêm carregando a Arca da Aliança e o povo ali no vale, à vista, Ofni e Finéias, os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, eles ficaram numa euforia e fizeram um culto barulhento, fervoroso, gente retumbante, e era glória a Deus, e saltaram de alegria, de entusiasmo por causa da presença da Arca da Aliança. O acampamento dos inimigos, dos filisteus, não ficava muito distante, né? Eles estavam prestes a se enfrentarem mais uma vez, e de lá eles ouviram toda a euforia, todo aquele culto fervoroso, né? Mas, olha o grande júbilo aqui. Gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós e tal. E intimidou os adversários. Tal era a euforia, o ânimo, a esperança, a confiança do povo na Arca da Aliança. Um culto daqueles, hein? De arrepiar o cabelo. Fervoroso e tal. Até os filisteus ficaram impressionados, mas Deus, não. E aí? Deus não ficou impressionado. Não é à toa que a gente vai ouvir da boca do profeta Isaías uma queixa de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Culto de hipócritas, culto dissociado de santidade de vida,
culto de gente idólatra. De gente que acha que pode ter um atalho. Se eu tenho o objeto de culto, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu já estou protegido. Eu estou na bênção. Mas onde é que está o teu coração? É? Olha o problema da falta de santidade. Muito barulho na terra, mas não alcançou o céu. Alcançou o arraial ali, o acampamento. Falando arraial é por causa da festa junina, né? Época de São João e tal. Alcançou o acampamento dos filisteus, mas não alcançou o céu. Deus não se deixou impressionar pela aparência. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá? Isso a gente vê claramente. Agora, mais uma derrota, né? Olha só. 30 mil homens morreram. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Ofni e Finéias foram mortos no mesmo dia, conforme Deus já havia profetizado a Eli. A notícia de que a Arca da Aliança foi parar nas mãos dos inimigos dos filisteus chegou ao conhecimento de Eli e ele cai da cadeira e morre. E ele morre. Olha quanta desgraça acontecendo. Caiu da cadeira e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, próxima do parto. Com toda essa notícia, ela acabou dando à luz prematuramente a um filho e deu o nome ao seu filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Quanta desgraça! Olha como é que termina a história do ministério sacerdotal da casa de Eli. Com este termo, né? Este nome emblemático, Icabô, foi-se a glória de Israel. Porque a Arca da Aliança foi-se embora. Quanta desgraça, derrota, morte, humilhação. Agora, Deus vai agir para vindicar a glória do seu nome. A Arca da Aliança, e é isso que a gente vê no capítulo 5, ela vai parar lá no templo de Dagon. Agora, Dagon, que tinha uma estátua de Dagon, desse deus filisteu, e a Arca da Aliança foi colocada aos pés como um tributo de adoração a esse deus Dagon. E no dia seguinte, ela foi avistada, ou seja, a estátua de Dagon, caída aos pés da arca. Eles botaram depois esse deus Dagon de pé, né, essa imagem de pé. Isso aconteceu outras vezes, e houve também tumores que se abateram sobre os filisteus, muita praga, muita desgraça, e eles disseram assim: trouxeram a arca de Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não nos mate, nem a nós e nem ao nosso povo. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores. O que a gente percebe aqui, lembra que a atitude de Ofni e Finéias diante da tenda onde estava a Arca da Aliança era de total irreverência, desrespeito para com as coisas sagradas, atitudes mercenárias, mesquinhas e também até de prostituição, sem nenhum temor, diante da Arca da Aliança. Agora, os filisteus vão demonstrar aqui mais temor diante de Deus e da Arca da Aliança do que os próprios sacerdotes Ofni e Finéias. Os filisteus enviaram então a arca de volta para fora da sua terra e tudo isso vai acontecer. A arca chega a Bet-Semes e tal. Agora tem um novo líder. Esse líder é o Samuel. E aqui a gente já está encerrando. Lembra que vai até o capítulo 7 essa história? Então, os filisteus vão fazer nova guerra. Eles estão ameaçando já invadir e destruir e provocar mais mortes e humilhação para Israel,
passado muito tempo, né? Eles agora querem fazer uma nova guerra. Só que o líder agora, espiritual, uma espécie de juiz e sacerdote e, ao mesmo tempo, profeta, esse líder espiritual agora do povo de Israel, era um homem de santidade que cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Um verdadeiro profeta de Deus. E quando, ou diante da ameaça dos filisteus, uma nova ameaça, esse exército poderosíssimo dos filisteus, muito mais forte do que o povo de Israel, que já tinha tido tantas baixas, né? Tantas e tantas soldados mortos em batalhas anteriores, tanta derrota. Agora se vê à mercê desse exército inimigo, cruel, mais uma vez. Na última batalha, trouxeram a Arca da Aliança, Ofni e Finéias, e fizeram aquele culto barulhento. Um culto de confissão positiva, hein? Temos a Arca, somos o povo da Arca, somos o povo da Aliança, não tem para ninguém, é nós da fita. Vamos que vamos. É vitória. E tiveram derrota. E por quê? Por causa do pecado. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Agora, diante dessa nova ameaça, de uma batalha que se avizinha, eles fazem um novo culto. Só que esse culto não tem palavras triunfalistas, confissões positivas. O que temos aqui é confissão de pecados. Samuel exorta o povo ao arrependimento. Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Purifiquem-se. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Mas olha a condição aqui: santidade. Um coração em Deus. Isso aqui é fundamental. Confissão de pecados é o que eles fizeram. Então os filhos de Israel tomaram atitudes de arrependimento, tiraram do seu meio todos os ídolos que tinham e serviram somente ao Senhor. Aí o barulho vai vir do céu, né? Olha só. Não é o barulho da terra que produz o barulho do céu, hein? Nada contra o fervor, mas o fervor que seja de coração, não da boca para fora. Nada contra um culto fervoroso, mas que seja de coração e não para inglês ver, e não para impressionar filisteu, mas para tocar o céu. E só toca o céu se há arrependimento. Se há um coração humilde, quebrantado, tu não o rejeitarás, ó Deus, foi a afirmação do rei Davi. Jejuaram naquele dia, disseram, pecamos contra o Senhor. Ou seja, é um culto de confissão de pecados, é um culto de arrependimento, é um culto de gente humilde, de gente que se coloca de Deus numa atitude de adoração, de pesar pelos pecados, de busca de misericórdia, de graça, de ajuda, numa total dependência quanto à graça e à misericórdia de Deus. Aí é dito também, então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. E como é que foi essa resposta? O Senhor trovejou dos altos céus sobre o acampamento dos filisteus. Os homens, olha, eles entraram em pânico. O barulho que esses filisteus vão ouvir agora é um barulho que não vem de um culto fervoroso, dissociado de santidade. Vem dos altos céus, em resposta à humilde oração do seu servo em favor de um povo de coração contrito.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E o que aconteceu aqui é que Deus respondeu dos altos céus, trovejou sobre o acampamento dos filisteus, que ficaram assustados, assombrados e acabaram sendo facilmente derrotados. Olha só, né? Os filisteus, veja só, eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Como é que terminou a história de Ofni e Finés, de Eli e Ofni e Finés? Com uma palavra emblemática chamada e acabou, foi-se a glória de Israel. Como é que praticamente termina essa história? Ou começa, digamos, de fato, o ministério deste sacerdote, desse profeta, desse juiz chamado Eli. Eli não, desculpa, Samuel. Ebenezer. Olha aqui o paralelo, o contraste. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa maravilhosa temos aqui. E veja só, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Importância da santidade de vida dos sacerdotes, dos líderes espirituais do povo de Deus. Amém. Posso interromper aqui? Isso aí. Vamos trocar uma ideia agora, gente? Algum comentário, alguma pergunta a esse respeito? E depois também comentários e perguntas a respeito de todo o curso. E a gente vai já se encaminhando para o encerramento, né, dessa matéria que abordou a teologia, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina também, a questão da santidade, o papel do Espírito Santo, a sua obra, promovendo a santidade de vida. E acabamos de ver aí um exemplo negativo e outro positivo, um contraste. E a diferença foi que tem gente que tem temor de Deus e tem quem não tem. Tem gente que leva as coisas de Deus a sério e tem gente que brinca no arraial. Tem gente que quer mais impressionar filisteu e tem gente que sabe que o caminho é um caminho da contrição de coração, de arrependimento e de tocar o céu. E que não há atalho, a não ser um coração quebrantado e humilde, que busca a misericórdia e a graça de Deus e a ajuda que vem do alto e o barulho que vem do céu. É isso que realmente mais importa. Amém? Suas considerações, questões, fiquem bem à vontade, gente. Vamos trocar ideia agora. Oi, Bispo, boa noite. A paz a todos. Boa noite, Luciane. Acho muito interessante, assim, como Deus acaba agindo, né? Que nada impede a obra dele. Então, me lembra também a história de Saul e Davi. Saul foi o escolhido, porém, na metade do caminho ele não deu conta, né? Não seguiu, não teve temor a Deus e Deus colocou Davi. E o mesmo a gente vê com Eli, né? Que Eli acabou se desviando, foi o escolhido, mas se desviou e Deus colocou outra pessoa no lugar. Então, muitas vezes a gente está na obra e tem esse pensamento: se a gente acaba se afastando, a obra de Deus não vai parar, né? Deus vai levantar outra pessoa e vai colocar. Então, por isso que é importante a gente ter esse temor a Deus, né? Essa obediência, não desanimar, né? Não desistir no caminho, para Isso honrar a mesmo. palavra de Deus até o final. Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Muito, muito importante a gente perceber a ação de Deus. Deus vela, zela pela sua igreja. O juízo começa pela casa de Deus, né? O juízo começa pela casa de Deus. E se estende à nação.
que normalmente é contaminada pelo mau exercício do ministério sacerdotal, que traz desgraça sobre a nação. O bispo, Sim. boa noite. Eu queria que você explicasse uma outra passagem que eu já vi pregação, e umas pregações que, sim, eu percebi que não tinha muito a ver com aquela passagem de Ananias e Safira, né? Porque teve uma pregação uma vez, né? Eles falando que é por causa da mentira, tal, que eles mentiram, mas na verdade Deus deu, né, a oportunidade deles se arrependerem, né? Sim. E eles, mesmo assim, eles não quiseram. Tem a ver com arrependimento mesmo, essa passagem? Eu vejo ali, é o nascedouro da igreja, coisas grandiosas estavam sendo operadas por mão dos apóstolos, milagres tremendos, ações assim, eu diria, incontestáveis da graça de Deus, da ação de Deus ali no seio da igreja. E de repente, temos ali esse casal que demonstra não ter o devido temor a Deus, né? E que querem até aparecer, digamos, mentindo a respeito de valores e tal, para dar a impressão de que eles são mais caridosos e mais generosos do que realmente são. São pessoas exibicionistas e que estão brincando com as coisas espirituais e que estão demonstrando ali estarem completamente dissociados daquilo que o Espírito Santo estava operando no seio da igreja. Em cada alma havia temor, e eles não tinham, esses dois não tinham temor. Né? Que é o temor do Senhor, era o princípio da sabedoria. Eles não tinham e eram como Hófine e Finéias. A gente não sabe mais a respeito da história desse casal. A gente só sabe aquilo que está ali relatado. Por que Deus, de repente, se chateou, se irou a ponto de ceifar aquelas vidas, né? Sabemos que o motivo foi trazerem ainda mais temor para toda a igreja, para todo mundo ficar alerta para não brincar com as coisas espirituais. Sabemos que isso fazia parte. É possível que este casal tenha tido outras oportunidades, né, de arrependimento e que tenham endurecido seus corações e que Deus falou assim, então chega, basta, então vai ser desse jeito. Então a gente não sabe, não pode justificar adequadamente as ações de Deus, que muitas vezes nos parecem muito severas, né? Parece que Deus pegou pesado com esses e de repente Deus não pega tão pesado com outros. Agora, eu entendo que isso tinha a ver com o estabelecimento da igreja e Deus estava zelando muito para que aquele momento fosse firme, constante, que ninguém atrapalhasse, né? Para que a palavra, o discipulado e a igreja fosse devidamente estabelecida e pudesse ter a força para enfrentar, inclusive, aquilo que seria um período de tamanha perseguição, de grande tribulação que a igreja vai passar diante da oposição de imperadores como Nero, Domiciano e tantos outros mais. Então, eu creio que passa por tudo isso, só que a gente não tem como precisar, né? Sabemos que isso foi uma grande lição para a igreja e agora, se me pergunta se Ananias e Safira foram salvos ou não e tal, também fica um pouco difícil. Dá a ideia de que não, né? De que se perderam. Bom, agora Deus tem suas razões, seus motivos e nós não temos todas as explicações aqui, não. Obrigada, Luiz.
Boa noite, bispo. Boa noite, Conceição. Quanto aos sacerdotes, né? No Antigo Testamento, a gente vê as várias manifestações dos sacerdotes e tudo mais, o trabalho dos sacerdotes. Quando chega no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente não vê nenhum sacerdote se levantar a favor de Jesus. Eles tendo todo o conhecimento, conhecendo o livro de Isaías e sabendo, os sacerdotes ficaram do lado dos escribas e dos fariseus, porque essa cegueira sacerdotal. De todos os líderes espirituais, basicamente, né? A gente teve até Nicodemos, por exemplo, que parece ter tido uma simpatia por Jesus e vai procurá-lo. Mas ele foi procurar a Jesus na calada da noite, não foi? Porque ele tinha medo de perder ou seja, o seu status, né, de ser criticado. João capítulo 12, se eu não me engano, acho que é João 12 mesmo, que fala assim, muitos sacerdotes, escribas, fariseus até, creram em Cristo, mas não confessavam por causa do quê? Porque amavam mais a glória deste mundo do que a glória de Deus. Porque tinham medo de perder o seu status, a sua posição, a sua condição, né, diante de toda aquela conjuntura. Eles representavam, né, eles tinham um papel distinto, de destaque, eles tinham uma condição social elevada diante do povo de Israel e, de repente, creram mais, amaram mais a sua posição do que a Deus. Isso é triste. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, de alguma maneira, houve um escriba, ou não, um fariseu que se converteu, né? Dentre tantos outros que devem ter se convertido, mas o Paulo, o Saulo, né? Que vai ser o Paulo. O que eu vejo é que Deus agora, no Novo Testamento, está cumprindo uma vocação de um povo sacerdotal. Então, você que é cristão, cristã, é agora um sacerdote de Deus. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos todos nós. Então, exercemos esse papel de embaixadores, de intercessores, de mediadores da graça, do evangelho, da palavra, da oração, né? Estamos aí servindo a Deus nesse mundo e somos sacerdotes aqui com quem Deus conta, né? Fazemos parte da nova aliança, somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo aquilo que em Êxodo 19 é dito a respeito de Israel, agora se cumpre na realidade da igreja. Obrigada. Bispo, uma pergunta, pode ser? Claro. A questão do batismo do Espírito Santo, inclusive o senhor lá no programa do Zeca, o senhor discutiu, estava conversando com um pastor da Assembleia de Deus, né? Foi. A questão do batismo do Espírito Santo, qual a causa que os pentecostais falam que para ter o batismo do Espírito Santo, eles falam que tem que ter o dom de línguas. Isso foi porque aconteceu com eles essa coisa com pentecostais, ou porque isso não é bíblico, né? Eles se baseiam no episódio de Atos capítulo 2, né? Quando do derramar do Espírito Sim. Santo sobre a igreja, houve esse fenômeno de falar em línguas. Agora, deve-se entender que ali o fenômeno foi de falar em outros idiomas que foram reconhecidos pelas pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, judeus oriundos de distintas partes do mundo e que nasceram em outros lugares e falavam outros idiomas e que de repente puderam escutar as maravilhas que estavam ali sendo pronunciadas por inspiração do Espírito Santo.
em suas próprias línguas maternas, e um fenômeno que se dava no ouvido deles também. Aí temos alguns outros episódios em que, como Samaritanos, o Cornélio, na hora que são a família de Cornélio, na hora que se convertem ou que recebem ali uma ministração apostólica, eles falam em línguas. E aí eles passam a deduzir, né, que então isso é uma regra, que quando alguém recebe esse batismo com o Espírito Santo, necessariamente vai falar em línguas. É por isso que eles acabaram concluindo, baseado ali em Atos dos Apóstolos, que essa teria que ser a manifestação essencial, né? Sinal de que alguém realmente foi batizado com o Espírito Santo. Então eles baseiam-se nisto. Então não é que eles não têm nenhuma base, eles têm uma base, só que eles não vão atentar, aí eles pecam por não atentar, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, quando Paulo fala a respeito dos dons espirituais, do dom de línguas em especial. Ele foca bastante no dom de línguas, né? E ele claramente diz, afirma que nem todos falam em outras línguas, né? Isso no capítulo 12 fica muito claro. E que os dons são diversos e que nem todo mundo tem o mesmo dom, porque a questão ali era quem falava em línguas se sentia superior a quem não falava em línguas. É como muitas vezes no contexto pentecostal acontece. Você pode ter qualquer outro, você pode ter visão, revelação, profecia, você pode ter tudo mais. Você não falou em língua, você não foi batizado com o Espírito Santo. Não é uma contradição no contexto pentecostal? Você pode. Então, dentro do capítulo 12, Paulo fala assim: olha, o Espírito Santo distribui os dons como bem lhe apraz, não é como a gente quer. Exatamente. Não é abaciada, não é, para todo mundo a mesma coisa. Há uma diversidade. Agora, aqueles que não tinham o dom de línguas não deveriam se sentir diminuídos. É isso que o Paulo está ensinando ali. Né? E aqueles que têm não deveriam se sentir superiores. E aí ele diz que nem todo mundo tem dom de curar, nem todo mundo tem o dom de línguas, nem todo mundo tem o dom de profetizar. Tá? Agora, é isso aí. Isso tem que ser levado em consideração. E no contexto pentecostal, infelizmente, não é levado. Né? Isso é uma pena, que acaba dividindo o corpo de Cristo, né? Que para eles mesmos, você sabe que há pesquisas, né? Que dizem que mais da metade dos assembleanos, isso foi feito dentro da Assembleia de Deus, hein? Não falam em línguas, nunca falaram em línguas. Mais da metade. Entendi. Então, para eles, é um dilema muito grande, né? E aí você fica sob a obrigação e a pressão de ter que falar e tal, tal, tal. E aí o que se dá? Se dá muita imitação, né? Então, boa parte do que, ou uma parte, eu não sei precisar quanto, do que se fala em línguas é uma coisa copiada. Né? Não é uma coisa autêntica do Espírito Santo, é porque as pessoas, debaixo de tanta pressão, têm que falar, e eles ficam falando as mesmas frases que houve aqui, que houve ali. Então, não estou dizendo que não haja o dom de línguas. Né? Creio no dom de línguas, sem problema nenhum, só que ele não é para todo mundo e deixa Deus operar, né? Livremente. Só que se a gente agora diz como é que Deus tem que operar e que ele tem que fazer assim na vida de todo mundo, e essa minha experiência tem que ser a experiência de todo mundo, a gente começa a entrar num terreno muito complicado, né? Ok, pastor, muito obrigado. E gratidão pelo módulo que o senhor deu. Foi muito experiente, foi muito bom. Que bom que você gostou Muito bom e mesmo. E vamos aproveitou. procurar os bons mesmo, pastor. Deus abençoe, que bom. Amém, Bispo, obrigado. Sim. naquele vídeo que o senhor passou para a gente assistir, foram feitas várias perguntas. Da entrevista, né? Isso, na entrevista. Eu anotei 3 perguntas que eu talvez não sei se eu prestei atenção, né? Direito à resposta. São elas: ser santo significa ser perfeito? Tinha outra também que falava assim: como voltar a ter santidade após ter errado? E também, como aplicar a santidade? Será que o senhor podia dar uma
uma recapitulada de Bom, novo nessas vamos lá. perguntas. Ser santo significa ser perfeito. Quando a gente fala da palavra perfeito para o cristão, é uma perfeição cristã. Já não é necessariamente uma perfeição angelical, não é uma perfeição de Deus, embora tenhamos Deus por parâmetro de tal perfeição. Por quê? Porque não é. Porque nós estamos na carne, estamos numa tenda frágil, suscetível há muitas fraquezas, né? Ó, tá vendo que eu estou usando óculos, que eu já estou meio aqui, o telhado já caiu bastante. Ou seja, a memória, né, pode, com o passar do tempo, ir falhando, né? Ou seja, nós estamos rodeados de inúmeras fraquezas. Né? Então, como usar a palavra perfeito para alguém que, de fato, na sua constituição, é imperfeito? Então, o que é a perfeição? Tem que entender o que seria a perfeição cristã. O John Wesley ele trabalhou muito esse tema, né? Porque ele era acusado de pregar um perfeccionismo, né? Que acaba sendo assim alguma coisa completamente fora da possibilidade humana de alcançarmos tal perfeccionismo e tal coisa. Mas é a perfeição do amor, ou seja, da intenção, de um coração humilde, daquela singeleza de coração que se viu ali na igreja primitiva, uma singeleza de coração, né? Um olhar, se o teu olhar for puro, todo o teu corpo será luminoso. É um olhar puro, não é aquele olhar de malícia, não é aquela pessoa que fala com segundas intenções, não é sabe, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que se torna uma pessoa confiável, que ama verdadeiramente a Deus, que ama as pessoas. Agora, não é alguém que alcançou um estado de impecabilidade, não. Está suscetível à falha. Aí eu entro na outra questão. Quando você está no caminho de santidade e de repente você tropeça, o que diz o apóstolo João, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, purificar. Então, o arrependimento, a confissão de pecados, é a trilha ali do Pedro. O Pedro é um bom exemplo para nós, né? O Pedro foi um homem falho, né? Durante o seu processo de discipulado e tal, ele e os demais apóstolos. Só que como Pedro dá a cara a tapa, ele aparece mais. Então nós temos muitos exemplos do Pedro falhando, né? Jesus vai dizer até para ele, arreda Satanás. Então ele falhava na concepção, ele falhava na visão, no discernimento das coisas espirituais, mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, digamos assim, da plenitude do Espírito e tal, ele vai precisar de uma visão do lençol, daqueles animais, tudo aquilo para que ele possa ter os seus olhos abertos, para ele não ter preconceito em relação aos gentios, para que ele possa conceber devidamente o propósito de Deus de abraçar o mundo inteiro, né? De ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e tudo mais. E quando ele finalmente vai na casa do Cornélio e ele prega e há ali os sinais de que eram convertidos e ele manifesta ali o batismo para eles, ele é chamado assim para dar esclarecimentos, porque os demais apóstolos estão com a pulga atrás da orelha com esse fato, porque eles não tiveram a visão que o Pedro teve. Ou seja, a gente está percebendo que a perfeição que nós, cristãos, podemos obter, não vai dar para a gente uma ortodoxia tal o tempo todo. A gente não vai ter tal discernimento, tal luz a vida inteira e estamos assim numa condição de impecabilidade, tudo que a gente diz e afirma é corretíssimo, nós não cometemos equívocos, nós não interpretamos um texto ou outro de maneira equivocada, nós estamos assim, somos impecáveis. Não, não é essa a condição. Aí a terceira mesmo, eu acho que eu acabei perdendo, qual que era? Como
aplicar a santidade? Então, Paula, a santidade, ela se aplica como fruto do Espírito. Ela se aplica em todas as áreas da vida. Ela se aplica como é que nós recebemos uma crítica, né? Quando nós somos injustiçados, como é que a gente age quando é injustiçado. Veja que ela não é apenas, digamos, de uma maneira assim de realização, de coisas que fazemos, mas também de coisas que deixamos de fazer por causa do temor de Deus. Se aplica em tudo, tudo. No relacionamento, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, de irmãos, do convívio, no ambiente de trabalho, na escola. Então, é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que vai acabar tendo, né, digamos assim, guardei a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti, e de alguma maneira eu vou ter relacionamentos mais saudáveis, eu vou ter respostas e atitudes mais adequadas. E quando eu piso na bola, se eu estou em sintonia com o Espírito Santo fala com a gente. Um dos sinais que eu vejo que uma pessoa é crente é que ele não fica tranquilo quando ele pisa na bola. Ele, sabe, chega lá na hora, pelo menos na hora lá de dormir, ele fala assim, o Espírito vai tocar no coração. Eu pisei na bola, eu tenho que pedir perdão. Sabe, eu acho que eu fui longe demais, eu não devia ter dito isso. Senhor, me perdoa que eu errei. Então, e já é levado a promover reconciliação. Então, eu acho que isso é uma santidade. Apesar de ser algo que se dá no contexto do próprio pecado, né? Como é que nós reagimos quando pecamos, quando falhamos? Somos humildes para reconhecer. Eu acho isso muito lindo, maravilhoso. Faz parte da nossa vida errar e tropeçar aqui e acolá, né? Não que isso seja o padrão, vai ser algo comum, né? Vai acabar acontecendo, embora não deva ser a regra e o padrão. O padrão deve ser sempre andar cheio do Espírito Santo, mas pode ser que às vezes a gente tenha atitudes na carne e aí nessa hora a gente tem que voltar ali para o Senhor e encontrar perdão e graça e tudo mais. Tá bom, Paula? Deus abençoe. Muito obrigada, Bispo. Deus abençoe. Amém. Bispo, sim. Tenho mais aqui algumas coisas a falar a respeito fala, do Conceição. Espírito Santo. Veja bem, Atos, capítulo 8, versículo 14, essas escriturações é que dá uma confusão na cabeça da gente. Depois eu vou ler uma outra. Diz assim, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, sim, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois sim, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas que é triste, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, Pedro e João, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, quando a gente lê isso, fica confuso na cabeça da gente. Por exemplo, quando o Senhor diz que alguém, quando é batizado, ele recebe o Espírito Santo. E sim, quando a gente lê isso aqui, que diz que eles tinham apenas sido batizados em Jesus, e precisou Pedro e João ir lá, impor as mãos sobre ele para eles receberem o Espírito Santo. Mas aí, na frente, fica pior, porque lá em Atos 10, 44, diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom, agora já é o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas exaltando a Deus. Aqui os gentios falaram em línguas e exaltaram a Deus. Os judeus ficaram chocados. Como assim? Os gentios receberam o dom do Espírito Santo e estão falando em línguas e estão exaltando a Deus. Nem crentes são.
Então, quando a gente lê isso, realmente, a gente fica chocado também. Vamos lá, Então, Conceição. Pode falar. então assim, porque um fala quando o Senhor diz que todos que são batizados recebem o Espírito Santo, então quando a gente lê essa passagem que eles tiveram que ir lá para impor as mãos, para eles receberem, que foram batizados só com Jesus, e depois até gentil recebeu o dom, então a gente fica assim. E quando eles foram ele foi na casa de Cornélio, que todos foram batizados, que desceu o Espírito Santo sobre eles, diz assim, que havia uma evidência de que o Espírito... Então, o que os pentecostais dizem? Lá não está escrito que eles falaram em línguas, mas aí diz que havia uma evidência que eles foram batizados do Espírito Santo. E por causa dessas outras duas passagens aqui, eles dizem que essa evidência é que lá na casa de Cornélio também falaram em línguas, embora não Sim. esteja escriturado. Não é isso? E é isso mesmo. Essa é o modo de pensar, de interpretar, né? Agora, o que precisa ser levado em consideração, que muitas vezes não é levado em consideração, é que se trata da expansão da igreja para um universo que vai além do povo judeu, né? Então, em Pentecostes, os 120 que foram cheios do Espírito Santo, que receberam ali o Espírito Santo, todos eram judeus. Os 3.000 que foram convertidos ali e que também receberam o Espírito Santo, embora não é dito que tenham falado em línguas, mas dá os outros sinais, eram também judeus. Agora, quando o evangelho vai, através de Filipe, até Samaria, né, está entrando num território não judeu, né, de, digamos assim, apócrifos, digamos, daqueles que eram gente misturada, gente que era considerada idólatra, herege pelos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas perdidas, totalmente fora da aliança. Tá? Então esse é o conceito. Repare bem, estranhamente, é de se estranhar que no ato do batismo, que Filipe não era apóstolo, Filipe era um dos diáconos, lembra disso? Um dos diáconos. Que pregando aos samaritanos e tendo os samaritanos ali se convertendo, batizou a eles, mas percebeu que eles não foram cheios do Espírito Santo, que eles não receberam o Espírito Santo ali. E Filipe logo discerniu o propósito de Deus. Que, repare bem, a dificuldade que o Pedro vai ter de, sendo ele apóstolo, de justificar ter batizado os gentios ali da casa de Cornélio. Lembra a dificuldade? Isso vai gerar futuramente, inclusive, um concílio em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos, a gente vai ver isso. Então, todo um drama a respeito da questão judaica, ou da concepção da igreja, que no Novo Testamento vai além do judaísmo, que abarca todas as famílias da terra, em Cristo se cumprindo isso. Estou dizendo isso a propósito porque Filipe percebe que o Espírito não foi derramado e entende o porquê. Ele falou assim, é importante e vital que isto se dê diante dos olhos dos apóstolos, para que os próprios apóstolos testifiquem que estes samaritanos são também verdadeiros cristãos. Está entendendo? Então, essa é a lógica. Esse é o propósito. Por isso eu recomendo a leitura, que vocês tenham aquele livro e leiam várias vezes o livro, né, do John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Alguns de vocês já adquiriram e compraram. É vital, aquele livro é fundamental. Ele trabalha muito bem essas coisas todas. Aí vai para capítulo 10, vai lá para depois para a conversão lá de Cornélio. Agora se trata dos gentios.
são gentios. Os samaritanos é alguma coisa no meio termo. Por isso, olha a palavra de Jesus: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, quando chega no Cornélio, já está chegando nos confins da terra. No certo sentido, está alcançando já o primeiro gentio por excelência. Porque o samaritano ainda era uma mistura de judeu com casamentos mistos e uma confusão. Era alguma coisa mais do sincretismo religioso, né? E que era visto com muita estranheza por todos os judeus. Por isso era necessário, não era natural que reconhecêssemos como cristãos esses samaritanos, que para eles, todas as pessoas cristãs precisavam se tornar primeiramente judeus, para depois serem cristãos. Então toda aquela disputa se tinham que se circuncidar, né? Para serem verdadeiramente cristãos, se tinham que guardar os mandamentos, o sábado, e todos aqueles rudimentos e questões judaicas, tudo isso no Concílio de Jerusalém. Então, todos esses capítulos têm a ver com esse tema dos gentios, como é que os gentios estão sendo introduzidos. E o testemunho e a chancela apostólica se fazia necessária, ou se faziam necessários, né? E aí você vê o caso de Cornélio, o Espírito precisou ser derramado sobre eles de uma maneira evidente, assim, muito chamativa, e a gente não sabe dizer o que é, pode ser muito bem essa questão de falar em línguas, sem problema nenhum, para que o Pedro pudesse dar o passo de chancela, pudesse batizar, né? Como o Filipe batizou, o Espírito Santo não se manifestou, não foi derramado ali imediatamente, foi porque era preciso que os apóstolos presenciassem que estes samaritanos também agora fazem parte do corpo, tivessem a chancela, né? Não apenas de um diácono, mas dos apóstolos. E a igreja está sendo solidificada sobre esse fundamento aí. Agora, a partir daí, e é por isso que é muito importante, sabe, Conceição, perceber que o livro de Atos é um livro de história, né? E não é o melhor livro para fazer teologia. Por quê? Porque conta-se experiências pessoais. É como a minha experiência com Deus, eu não posso agora colocá-la como padrão para a experiência de outras pessoas. Aquilo tem que ser entendido dentro daquele contexto, entender também o propósito de Deus naquela situação. Agora, a partir daí, a gente vai para as epístolas. E nas epístolas não há qualquer exortação apostólica para que cristãos busquem o batismo com o Espírito Santo, porque, de fato, seria incongruente a existência de algum cristão que não fosse realmente batizado com o Espírito Santo. Aquilo se fez necessário historicamente para que a chancela apostólica estivesse ali, o carimbo, né, de que esses gentios, ou samaritanos, ou discípulos de João, agora realmente fazem parte do corpo de Cristo. Então essa é realmente a questão. Ok, obrigada. É isso aí. Vamos para o intervalo? A gente já está... Olha, eu acho que a gente podia fazer, em vez de ir para o intervalo, fazer mais uma meia hora aqui de estender um pouquinho, e aí a gente encerra 15 minutos antes, tá bom? Que tal? A gente já dá uma esticada, fica melhor para todo mundo. Então, mais questões, perguntas, considerações... Bispo, boa noite. Sim. Ainda sobre Eli, né, olhando para a história dele em relação aos filhos, como fala lá que o Senhor falou que ele honrou mais os filhos, né? Então podemos falar que ele não cumpriu o primeiro mandamento, né?
É, isso mesmo. Muito bem, Lucineide. Bem lembrado. Ele pecou em não amar mais a Deus do que os homens. Pecou em não ser enérgico o suficiente para manter a santidade ali na casa de Deus, digamos, né? No ministério sacerdotal, e estava mais preocupado em agradar os filhos do que agradar a Deus, e acabou se dando muito mal com isso. Muito bem. Alguma questão mais, irmãos? Vocês estão felizes aí, satisfeitos? Todo mundo ok. Só uma pergunta, assim, Fala, Lourdes. sobre Eli também, Eli e os filhos, né? Se a salvação é individual, mas eles têm responsabilidade, tipo, Eli tinha responsabilidade com os filhos. Como que é? Se a salvação de Eli é individual, a nossa, né, cada uma, como que ele foi punido, digamos assim, pelo erro dos filhos? Ele não foi punido pelo erro dos filhos, tá? Deixa eu até mostrar isso aqui com mais clareza. Olha, 7 sinais da decadência da visão espiritual do sacerdote Eli. Ele demonstrou falta de discernimento quando julgou que Ana estivesse embriagada, quando ela de fato apenas estava orando, né? Ele fez vistas grossas aos pecados dos filhos, né? Porque ele é punido pelos pecados. Ele faz vistas grossas aos pecados dos filhos. As visões de Deus se tornaram cada vez menos frequentes, né? Ele terminou sua carreira completamente cego fisicamente e parece também indicar uma cegueira espiritual naquele contexto do capítulo 3, né? Observe a seguinte sequência. A palavra e visões de Deus eram raras, a luz dos olhos de Eli se escurecendo, e é dito também que a luz, ou a lâmpada de Deus, também estava se apagando no santuário. E tudo isso era responsabilidade do Eli. Tá? Então, porque ele amou e honrou mais os filhos do que a Deus, esse é um pecado do Eli, não é pecado dos filhos. Os filhos serão punidos pelos seus próprios pecados, mas Eli será punido pelos seus, igualmente, os pecados de Eli. Né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus vai acabar chamando o menino, que é o Samuel. Deus não fala mais com Eli, mas apenas com Samuel. A partir do capítulo 3 a gente vê isso. E um exemplo da sua falta de visão foi também ter permitido que a Arca da Aliança fosse levada como objeto de idolatria para o acampamento, para aquele culto lá realizado. E você veja que ele cai da cadeira quando sabe que a Arca da Aliança foi parar nas mãos dos filisteus. Então, os pecados de Eli não foram poucos. Obrigada. Bispo. Sim, fala, Oscar. Uma coisa... Boa noite. Boa noite, Oscar. Uma coisa que me chamou assim, a atenção com relação à igreja. Com relação a Ana, ela, é lógico, foi fruto de uma promessa dela feita com Deus por causa do filho que Deus o abençoou. Aí ela consagrou o seu filho e entregou, né? Depois da idade já de desmamar, aí ela entregou para que realmente servisse a Deus. Eu vejo isso assim como assim, a vida nós como cristão, quando nós temos nossos filhos, que quando nasce, tá aí o meu sobrinho aí que acabou de ser papai, a gente ser responsável na condição de fazer não só assim a entrega, mas a consagração, né, assim, do filho a Deus, porque não toda regra assim é para todas as igrejas, mas pensando como essa opção, existe você fazer a apresentação e você fazer a consagração ou você fazer o batismo, não é?
Mas eu vejo assim, para que isso possa fazer uma diferença em relação assim a ela ser criada de uma forma que com temor a Deus, né, assim com os princípios assim de Deus, para que realmente ela não venha a errar como os filhos de Eli, porque eu não sei como é que foi essa consagração dos filhos de Eli, mas assim baseado assim, no filho de Ana, eu vejo que isso é muito importante quando nós pais podemos fazer essa condição de consagrar os nossos filhos quando eles nascem e a gente poder realmente estar consagrando a Deus para que ele não venha assim a desviar, mas que ele possa crescer, né, debaixo assim da bênção do Senhor. Não sei se realmente estaria certo essa condição, mas pensando assim positivamente e questão de não se desviar e poder abençoar nossos filhos, nós temos essa responsabilidade. Sim, a responsabilidade dos pais quanto aos filhos é grande, é enorme. A influência deles sobre os filhos também. Eles, o dever de cuidar, de amamentar, de alimentar, de dar banho e de instruir e de ensinar os valores e de dar exemplo. E desde que a mulher está grávida, né, eu acho que já estão intercedendo, né, em favor desta criança que há de nascer, e depois que nasce continuam intercedendo, consagrando, dedicando a Deus, pedindo que o Senhor opere nesta vida a sua vontade, pedindo que seja guardado, protegido, e também batizando, né? Nós, como metodistas livres, batizamos as crianças, porque entendemos que elas são parte da aliança, né? Os filhos dos crentes, porque essa promessa não é apenas para vós, mas é também para vossos filhos e para tantos quantos o Senhor, seu Deus, chamar. E Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e Deus ordenou que Abraão fosse circuncidado, e ordenou que Abraão circuncidasse seu filho ao 8º dia, né, de vida, sendo que esse filho não tem como exercer fé. A mesma fé que Abraão pôde exercer e ser justificado e ser circuncidado em decorrência de ser justificado pela fé. Agora, por que Deus ordena que Abraão circuncide seu filho? Por quê? Porque esse filho nasce no contexto da fé, nasce no contexto da família de Deus. A gente não pode ignorar o valor. Para mim foi muito precioso nascer no contexto de uma família cristã, né? Eu fui batizado quando era criança. Então, o temor de Deus estava lá com meu pai, com minha mãe, minha avó. Então, eu já nasço com esse benefício da palavra, da oração, da proteção, do ensino, da escola dominical. Agora, tudo mais agora a importância é o discipulado. Não é uma questão se você batiza, se você não batiza. Você pode fazer tudo isso e não discipular, né? O que vai fazer a grande diferença na vida de uma criança é o exemplo, é o discipulado, é a instrução, né? Então, ensina a criança no caminho que deve andar, mais tarde ela não vai se desviar, né? Eu entendo muito isso. Pode ser que ela tenha os seus tropeços, pode ser que ela vá e volte, mas a importância do ensino, da instrução, né? E aí eu vejo que a consagração, a dedicação, a apresentação é algo bacana, muito importante, e por que não o batismo, né? A semelhança do sinal da circuncisão era o sinal da antiga aliança e o batismo é o sinal da nova aliança. E eu entendo que nossos filhos, né, eles são do Senhor. E eles não têm que se converter, né? Você sabe que eu nunca me converti, né? Então vocês estão diante do bispo que jamais se converteu. Eu nunca fui outra coisa. Eu nunca fui ateu, eu nunca fui macumbeiro, eu nunca fui espírita, eu nunca fui de qualquer outra religião. A única coisa que eu sei desde que eu me entendo por gente é que Jesus é o Salvador, é o meu Salvador. Você está entendendo? Então, isso é que você ensina a criança com essa convicção de que Jesus é o Salvador, que Deus é o Criador. São ensinos afirmativos. Você não tem que chegar para o seu filho e perguntar: você já aceitou? Você é de Deus? Você tem que dizer que é de Deus.
que afirmar a fé, porque essa pessoa está nascendo no contexto da fé, entendeu? Valéria, pode falar. Boa noite para todos, a paz. Justamente falando sobre esse personagem, né, de Eli, de Samuel, estava estudando as lutas que eles tiveram com a paternidade. Eli foi educado Samuel foi educado por Eli. E os filhos de Eli pecaram e os filhos de Samuel também. É verdade. E Samuel foi uma grande influência paterna para Davi, que foi quem guiou ele em todo o seu processo até o reinado e acompanhou. E Davi também falhou como pai. Isso mesmo. Então, isso me faz pensar a grande responsabilidade que temos com nossos filhos para eles não reproduzir os erros que a gente comete, porque todos nós cometemos erros como pais, né? Mas o que estamos semeando nossos filhos? Porque lá na frente não, hoje eles já são um espelho do que a gente é. Eu sempre falo, não posso olhar para meu filho e me horrorizar com o que eu estou vendo, porque então estou me horrorizando de mim mesma, né? Porque eles estão aprendendo de mim. Então, só isso que eu queria compartilhar, que a gente não só influencia a vida de nossos filhos enquanto criança. Nossa forma de ser pais, de ser mentores, de ser discipuladores, vai influenciar a forma em que eles serão mentores, na forma em que eles criarão seus filhos também. Perfeito, perfeito. Olha, é bem provável que o Samuel não tenha sido um bom pai, porque ele foi um bom líder. Olha só, né? E o Davi não foi um bom pai, porque ele sempre estava em guerra, ele sempre estava fora de casa. Você está percebendo que às vezes a gente acaba se dedicando demais a alguma coisa e de repente prejudicando outra, que o ideal seria uma vida equilibrada, onde a gente pudesse ter tanta, ou seja, ser um bom profissional, ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom cônjuge, né? Porque isso também, às vezes, a gente falha nisso. Isso é mau testemunho para as crianças, quando o relacionamento papai e mamãe não é dos melhores, não é dos mais inspirativos, né? E se a gente tiver uma vida equilibrada, quando eu falo uma vida equilibrada, é quando nossas áreas são todas saudáveis, ou seja, isso é difícil também. Estou falando hipoteticamente, o ideal, né? O ideal é que nós pudéssemos, digamos, ter um excelente relacionamento com o cônjuge, que pudesse ser uma inspiração e um exemplo para os filhos, um bom diálogo com os filhos, conversa e tal, mas a gente sabe que a gente erra na medida. Ser pai e ser mãe é muito difícil, né? Todo mundo vai pecar bastante nessas áreas, certamente, né? Mas aí a gente teve papai e mamãe que pecaram com a gente também, e a gente tem misericórdia, a gente olha para eles com misericórdia, a gente dá maior desconto. Então essa é a vida, quando a gente aprende a jogar o jogo da vida e encontrar tempo para todo propósito debaixo do céu. Então essa capacidade de saber lidar com os tempos e saber ter o devido tempo para tudo, traria melhores resultados, traria uma vida mais em paz, mais ordenada, bem ordenada, disciplinada, feliz, tranquila, arejada. E uma coisa que meu filho, eu tenho a graça de Deus de ter meus filhos na fé. Tenho 3 filhos, eles não são perfeitos, é como a Valéria falou, eles puxaram o papai e mamãe, então não são perfeitos, eles pisam na bola também, mas estão lá na fé, estão na igreja, estão nas coisas de Deus, têm um temor de Deus, têm as suas lutas e tudo. E o caçula estava com a gente esse final de semana, e eu não sei que assunto que a gente estava tratando na mesa, estava a família toda praticamente reunida, só um filho do Rio de Janeiro e a minha nora que mora lá que não estava. O Samuel também estava, a Núbia, as netinhas, todo mundo ali ao redor da mesa. A gente foi um momento gostoso. E aí o meu caçula, que já está com quase 30 anos, tá? Esse é o caçula. Ele chegou, está casado, tal. Daí ele chegou e falou assim: pai, mãe,
Eu acho que nós estamos na igreja, nós não nos desviamos, como muita gente se desvia, muitos filhos se desviam, e ele diz assim, porque nós vimos que vocês são na igreja a mesma coisa que vocês são aqui dentro de casa. É uma coisa, eu até gostei de que eu vi, falei assim, nem sei se é tudo isso não, né? Mas foi o que ele falou. Porque, sabe, vocês são mais autênticos e também porque vocês não pegaram tanto no pé da gente. Ah, ou seja, a gente, de alguma maneira, claro que a gente cobrava coisas e tal, mas a gente tratou eles com muita confiança de que Deus vai cuidar. Então, eles, cada um deles teve seus momentos de pisar na bola, ou de sabe, de alguma questões mundanas, né, do mundo, os assédios, e a gente orava, confiava, alertava, orientava. E porque a gente foi mais dialogal, mais misericordioso, gracioso, isso provavelmente ajudou a eles. A gente tem muito o relacionamento fluido, ou seja, muita abertura. E que bom que valeu lá para eles. Mas nós não, eu mesmo como pai, eu não fui perfeito. Muitas vezes eu fui rigoroso demais, exigente demais. Demais é a palavra errada aqui, né? É o demais. Ansioso demais, ou, sabe? Então, enérgico demais. E às vezes eu fui complacente demais. Eu já fui de tudo demais. Eu já pequei por excesso, já pequei por omissão. Ou seja, ser pai, ser mãe, não é uma tarefa fácil. Mas confia no Senhor, ora. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Faz a sua parte, faz aquilo que está ao seu alcance. E a gente errou, né? Então o que a gente faz quando a gente erra? A gente reconhece, a gente tem que conversar com os filhos, pedir perdão para os pecados, os excessos, ou a falta de congruência, muitas vezes, que a gente tem como pai, mãe, os erros. Isso faz bem para eles, essa autenticidade, essa capacidade. Eu acho que isso faz parte da santidade. Reconhecer nossas próprias mazelas, fraquezas, ou por ignorância. Quanto pecado por ignorância. No começo eu cheguei a bater algumas vezes demais, porque eu entendia que a vara tinha que ser aplicada e eu levei isso tão a sério que eu excedi, né, nisso. Em algumas ocasiões eu me, eu me penalizo por ter realmente pisado na bola nesse sentido. E, bom, pela misericórdia de Deus estão aí. Muito bem, gente. Podemos encerrar então? Vamos ter um momento de oração e com isso encerramos aqui os momentos de aulas, né? Eu tenho que ainda corrigir, dar as notas, vou estar em contato com vocês e vou passar. Provavelmente eu não vou passar dentro do sistema lá, que aquilo ficou muito complicado, porque eu corrijo, coloco lá e não aparece depois, as pessoas reclamam e eu fico perdido. Então eu vou ter que fazer do método tradicional e aí eu passo as notas para vocês também, tudo direitinho. Eu tô meio apurado aqui com muitos compromissos, mas a nota vai chegar. Um dia chega, tá? Espero aí em breve poder dar as notas de vocês, mas foi muito bom, uma turma muito boa. Praticamente o grupo que começou tá terminando, né? Nós temos 29 pessoas hoje. Eu acho que isso é excelente e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês não se contentem. Isso era apenas um tira-gosto da matéria, né? Agora, o mais importante acontece a partir de agora. É o estudo, sabe? Ler aquele livro, ler aquele outro livro, buscar, mergulhar. E eu estou sempre à disposição de vocês também para tirar as suas dúvidas, para, na medida do possível, né? Seguir aí lado a lado com vocês na sua caminhada, né? Amem a palavra de Deus, entendem, mergulhem, cresçam e vivam, experimentem, tenham alegria, né? Eu acho que o fruto do Espírito, veja só, amor, alegria, paz, né? Já começa bem o fruto do Espírito.
amor, alegria, paz. Então, ame seus filhos, ame sua igreja, ame seus inimigos, ame ao Senhor sobre todas as coisas, ame em todo tempo, conserve esperança, tenha sempre alegria, motivação, confie em Deus a despeito de todo o temporal, de toda a luta, de toda a adversidade, de toda a frustração, de toda a decepção. Coloca diante de Deus todo o fardo, peso, e confia no Senhor, experimenta a alegria, a libertação, né, desse pesar, desse peso da consciência, da culpa, do pecado. Confia no Senhor, que Ele é tão bom, tão misericordioso, e faça da santidade não uma coisa contra você, mas um estilo de vida que é libertador, que é leve, que é tranquilo. Se pisou na bola, não fica prostrado, confia no Senhor. Ele te levanta, Ele te purifica, Ele te perdoa. Ele é advogado. Se Deus é por nós, Ele é por nós, né? Temos nele um advogado e não um juiz. Quando você pecar, você não tem em Deus um juiz, você tem em Deus um advogado. Jesus é seu advogado. É por isso que é bom seguir no caminho de santidade. Veja quanta bondade, quanta misericórdia, quanta graça de Deus. Amém? Então, oremos agora. Eu vou orar por vocês e assim encerramos. Querido Deus e Pai, te louvo pela vida de cada seminarista, que a graça do Senhor, a sua misericórdia, sua compaixão, a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento, que é tão boa para nós, tão a nosso favor. O Senhor tão carinhoso, tão benigno, gracioso para conosco. Te louvo por tamanha graça. A sua graça é melhor do que a vida. A sua graça é que nos dá a vida, é que nos regenera a vida, que nos impulsiona para frente. Proteja, guarde, porque o Senhor é o nosso guardião. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso melhor amigo, o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor sabe que somos frágeis, que somos pó, o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor sabe que há lobos devoradores, há muitos perigos. Senhor, guarda-nos, livra-nos de tropeçar, guarda-nos de todo o mal. Ajuda-nos a caminhar aí de maneira digna do Evangelho e aprender mais e mais o Senhor, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na nossa comunhão contigo. Opera em nós, Senhor, aquele querer e o efetuar, e leva-nos, ó Deus, a experimentar aquela que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor sabe quais são as lutas, os dilemas. Opera, Senhor, na vida de cada um, coisas grandiosas para a glória do teu nome, para a edificação e salvação de muitos. Em Jesus, agradecidos. Amém e amém. Valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês e a gente vai se falando. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigado. Bispo. Obrigado. Senhor, Os os seus devocionais foram os melhores, sabia? Excelentes pregações. Muito obrigada. Que bom. É realmente obrigado. uma pena falar tchau. Eu fico Boa noite feliz a de todos. saber. Valeu, hein? Boa noite, um abraço a todos. Amém. Valeu, pessoal do Amém, boa Nordeste. E aí, noite. saiba que eu estarei com vocês aí final de semana. Sexta-feira eu tô chegando em Petrolina. Grande abraço Já a ia todos. falar isso, que a gente tá se despedindo agora, mas no final de semana a gente se vê. Tamo juntos aí. Que coisa boa, né? Então, que Deus Deus abençoe abençoe, o trajeto de cada um. Todo mundo chega em paz e segurança. Seja um bom tempo. Amém, amém. Valeu, pessoal. Isso aí. Um grande abraço e a gente se vê. Até mais ver. Tchau, tchau. Até sábado. Tchau.